Senador Lazier Martins, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco no plantão da RDC sobre o coronavírus e o seu impacto social e econômico no Brasil e no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de começar lhe perguntando como é que o senhor avalia esse pacote de medidas que foram anunciadas hoje pelo governo federal de auxílio a empresas médias e pequenas e também aos trabalhadores brasileiros. Bom, em primeiro lugar, a minha saudação, Guilherme, telespectadores da RDC. Olha, eu achei uma medida oportuna, veio em bom momento, trouxe certa tranquilidade àquelas pessoas mais preocupadas e aos mais carentes. Afinal, foi uma reunião do presidente da República, junto com o presidente da Caixa Econômica, o presidente do Banco Central, o presidente do BNDES, e trouxe uma certa tranquilidade, repito, porque, primeiro, focou a questão dos juros, que são juros inéditos na história do Brasil, 2,9%, um pacote de estímulo às pequenas e médias e microempresas que estavam aí meio desesperadas por falta de produção, falta de rendimento, e também o tal de voucher para as pessoas mais carentes, mais pobres, mais desvalidas, aquelas que realizam um trabalho mais na informalidade, na autonomia, e que vivem nas cercanias pobres das cidades, com uma verba, aí, se não me engano, por 2 meses, um salário por 2 meses. Então, são medidas oportunas que tranquilizam até certo ponto, porque, de fato, a ameaça de crise é muito grande. No começo foi o impacto assustador da pandemia que surgiu. E aí evoluiu para a segunda preocupação, que foi o abalo à economia. E aí, em seguida, surgiu o dilema. Afinal, o que é mais importante? A saúde, com riscos até de vida, ou a economia? É evidente que são duas ondas importantíssimas, mas, em primeiro lugar, a vida, e com preservação da saúde. Só que tem gente que acha que não, pode arriscar a saúde. Em Porto Alegre, hoje à tarde, houve uma carreata, com pouca gente, é verdade. Parece que poucos foram convencidos de que tem que retomar os serviços no comércio, na indústria, voltar a produzir. Pelo menos não de uma hora para outra, né? Pelo menos não sem uma estratégia para que se volte com segurança. E uma estratégia difícil, não é, Guilherme? Porque eu fico imaginando como é que você vai separar aquelas pessoas que foram chamadas, que vão lá no comércio, que não sabem quem é que entra na sua loja, se tem doença ou não tem. Se aglomera aí 5, 6 pessoas na loja, ou na indústria, na fábrica. Lá se reúnem várias pessoas. Aí podem contrair o vírus, podem ser pessoas até assintomáticas, mas aí vão para casa e dentro de casa tem uma pessoa mais idosa. Aí transmite o vírus para aquelas pessoas mais frágeis. Então é muito difícil esse controle. E tivemos no dia de hoje, os órgãos de comunicação reproduziram fartamente a retratação do prefeito de Milão, lá na Lombardia, que é a província mais atacada da Itália. Ele reconheceu que se enganou, disse que tinha que continuar normal. E aí está o exemplo da mortandade impressionante que o norte da Itália está vivendo. Então, nós não podemos viver a mesma situação da Itália. Só para citar, né, senador, a Itália bateu o recorde do número de mortos hoje. Exato. Foram 1.000 pessoas, praticamente. Exato. E o que parece, né, Guilherme, não terminou ainda a contagem de mortos, não terminou ainda, porque está no auge. E aqui no Brasil, nós estamos vendo uma evolução lenta, felizmente, tomara que não se agrave, mas eu não perco de vista o que disse há coisa de 1 semana, 10 dias, o ministro Mandetta, quando ele disse, olha, nós vamos nos preparar para umas 20 semanas muito duras. E a tendência de agravamento é ali por volta do dia 7 de abril. Ora, hoje nós estamos no 27, faltam 10 dias. Então, nós estamos temendo. E os fatos estão comprovando
uma evolução, quase uma progressão geométrica, porque está evoluindo, quase dobrando, e daqui a pouco está triplicando, e onde é que nós vamos parar? Então, o que nós estamos vivendo realmente é uma situação muito triste. Senador, o senhor acha que com esse pacote de medidas agora, pelo menos há um argumento para que se segure até a metade de abril a economia, de maneira a que se dê espaço para que o sistema de saúde fique pronto ou mais aparelhado para conseguir receber o número de infectados que se espera que tenha aqui no Brasil e se dê segurança aos empreendedores e empregados para esse futuro turbulento que vem pela frente, depois que passar esse período de resguardo a que estamos todos submetidos? Vai minorar um pouco, né, Guilherme? Vai minorar. Agora, são 40 bilhões de reais. Ora, o Brasil tem em torno de 40% de trabalhadores ativos sem carteira assinada. Isso é muita gente. Então, será que essa verba chega? E por quanto tempo vai? Tudo tem limite. O Brasil é um país pobre, das mais profundas desigualdades sociais do mundo. Não somos que nem os Estados Unidos, que agora lá o presidente Trump liberou 2 trilhões de dólares. Isso é uma coisa impressionante. Isso equivale a 10 trilhões de reais. Quanto é que nós vamos... Isso é uma coisa que a gente não consegue imaginar. E nós aqui temos 40 bilhões para socorrer essa maior urgência. É pouco. Eu tenho discutido com meus colegas de partido para nós lutarmos para juntar a essa verba também o fundo eleitoral, que são 2 bilhões, uma gota d'água, 2 bilhões, são 2 bilhões. Mas hoje qualquer dinheiro faz a diferença, não é, senador? Tudo ajuda. Mas as emendas parlamentares de bancada, isso já foi resolvido. Hoje, o deputado Cherini já comunicou, essa verba são, se não me engano, 130 milhões. Foram entregues ao governador Eduardo Leite para que ele distribua conforme as necessidades e conveniências. E tem ainda, eu até escrevi uma carta para o presidente da República, sugerindo que a verba do PLN, o 4, aquele dos 20 bilhões, que esta verba seja também carreada para assistência social. Porque são duas situações. Uma, a da saúde. Outra, a assistência social. São 2 problemas que tem que atacar. Porque se não atacar também, ao mesmo tempo, o problema social, a partir da semana que vem, a fome vai se fazer sentir em várias camadas de brasileiros. Eu fico imaginando as cercanias de Recife, que eu conheço muito bem, tem uma pobreza impressionante. As cercanias e periferias de Fortaleza, não é? Do Rio de Janeiro, dos morros, as favelas do Rio, a periferia de Porto Alegre. Tem muita gente pobre, gente muito carente que precisa comer. Então, é preciso entregar comida, não é, para essa gente. Então, não há dinheiro que chegue. E esperamos que passe rápido. Eu estou na esperança, compartilho desta opinião do governador, quando hoje houve uma conclamação, houve um manifesto reproduzido nos jornais, em que assinam o presidente da Fiergs, da Farsul e do Sebrae, pedindo retorno de algumas atividades. O governador disse não, disse ele, eu quero esperar mais uns 10 dias para ver como vai evoluir. E aí volto aquele vaticínio, aquele prognóstico do Mandetta. Ali, pelo dia 7 de abril, é que nós vamos saber qual é a gravidade desta moléstia sobre o Brasil. Então, está sendo prudente o governador. Não tem nada que abrir exceção agora, não é hora. Temos que eu creio, senador, que nenhum governante defenda o fechamento de empresas, mas há que se considerar que os agentes econômicos são as pessoas saudáveis, sejam eles empreendedores ou trabalhadores. E sem agentes econômicos saudáveis, você não tem uma economia que possa realmente render o suficiente para que se produza riqueza. Então, é necessário fazer isso com muito cuidado. Eu acho que o governador está sendo, sim, muito inteligente na forma como vem lidando com o problema aqui. Ele não está alheio às aflições econômicas
de todos, mas é preciso tomar cuidado nesse momento para que não se flexibilize uma quarentena exatamente no momento em que se pode chegar ao pico de epidemia. É preciso enfrentar o pico para depois tomar as iniciativas necessárias. Né? Mas veja que o governador de Santa Catarina já pensa diferente. O governador de Santa Catarina declarou hoje pela manhã que ele está propondo o retorno parcimoniosamente de vários setores da atividade produtiva. Então, ele está abrindo exceções lá em Santa Catarina. Não sei o que vai acontecer. O certo é que nós estamos aí diante de uma situação inusitada. Eu até tenho classificado, nós estamos diante da Terceira Guerra, Guilherme. Isso é a Terceira Guerra. Teve de 1918, teve de 1945, onde o inimigo era conhecido. Agora não temos nem bombas, muito menos mísseis, mas nós temos um inimigo invisível que não sabemos em que lugar é que ele está, mas ele quer atacar os nossos pulmões e quer nos matar. Então, nós temos que desviar, fugir dele. E é isso que nós precisamos fazer, não nos oferecer às ruas, não sair por aí à procura do vírus, porque aí a gente acha. Aquela velha história, quem procura, acha. Então, não é hora de nós sairmos à rua. Eu estou obedecendo a orientação, eu estou recluso, Guilherme e telespectadores, estou recluso, eu acho que com a maioria daqueles que estão nos assistindo. Eu estou aqui confinado há mais ou menos 10 dias e trabalhando bastante em casa, porque nós estamos tendo as votações virtuais junto ao Senado, às terças, quartas e quintas, à tarde. Na semana que vem vamos ter segunda também. E aí tem que estudar os projetos, aproveito para ler, né? E é isso. Senador, o senhor falou que os 40 bilhões, ainda que sejam positivos, não são suficientes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi mais ou menos de encontro a essa sua opinião, e ele disse basicamente o seguinte: acho que essa decisão do financiamento, não acho ruim, porque, pela informação que eu tenho, a taxa de captação é a mesma do empréstimo. Uma carência, um prazo para pagar, a garantia majoritária do governo ainda é tímida. 20 bilhões por mês não vai resolver nada. Foi o que ele falou agora há pouco em uma entrevista para os grupos de empresários do LIG. É a sua avaliação? Eu acho que ele tem razão. Ele tem razão. Embora tenhamos ouvido, todos tenhamos ouvido também que o presidente do BNDES está mais liberal, o BNDES tem mais recursos. Eu acho que deve ter também uma reserva, até porque, pelo que disse o presidente da República, essa verba remunerada aí de salário por 2 meses pode ser estendida, e provavelmente será estendida. Eu não acredito, por todos os antecedentes que estamos vivendo, que teremos apenas abril e maio. Eu não gostaria, mas o temor é de que cheguemos a junho, não é? Então, tudo está por vir, não é, Guilherme? O momento que a gente vive é de muitas incertezas. A única certeza que nós temos é de que a crise é profunda e assustadora. Isso nós temos certeza. Senador, esse projeto que foi votado na Câmara em relação ao auxílio de R$600, quando é que é a previsão de votação no Senado? Hoje pela manhã conversei com o presidente em exercício, Antônio Anastasia, do Senado. Porque há uma certa urgência, né? As pessoas precisam decidir o quanto antes. Há uma tendência de até votar na segunda-feira, porque segunda-feira de manhã tem reunião de líderes, via remota também. Então, é possível que vote na segunda, até mesmo na segunda. Se não votar na segunda, eu tenho quase certeza que votará na terça, porque nós devemos ter a maior responsabilidade, e o presidente Anastasia é muito responsável. Ele já foi governador de Minas, ele sabe o que é a coisa, né, numa hora dessas. Então, acho que devemos votar, no mais tardar, na terça-feira. Aí vai rápido. E há votos para aprovação, creio. Não será difícil que esse projeto passe. Acho que não, porque, se não me engano, são 41 votos. Está acontecendo uma coisa impressionante com relação ao quórum do Senado. Praticamente todas as votações estão tendo 78 votos. Eu não me lembro nunca disso. Só não estão votando os 2 que estão doentes,
que estão infectados pelo vírus, que é o Alcolumbre, presidente do Senado, está afastado, e o Nelsinho Trade, lá do Mato Grosso, que foi naquela viagem do presidente aos Estados Unidos e voltou de lá infectado também. Então, tem só 2 fora. Então, são 78 votando, mais o Anastasia, por ser o presidente, não vota, 79. Então, teremos votos de sobra para aprovar este salário aí dos R$ 600 para os trabalhadores mais carentes. Senador, como é que o senhor avalia a atuação do presidente Jair Bolsonaro nessa crise toda? Eu tenho uma avaliação, e daí eu faço ela para que o senhor externe a sua opinião, de que às vezes ele se comporta de uma maneira muito irresponsável e no dia seguinte ele volta atrás e permite que a sua boa equipe tome iniciativas positivas. Como foi o caso nessa semana, né, que começou com aquele pronunciamento que eu considerei desastroso, mas que vai terminando com este anúncio da equipe econômica de liberação de 40 bilhões aí para financiamento de pequenas, médias empresas e do salário de vários dos trabalhadores que estão aflitos. Essa forma de atuar dupla, uma hora irresponsável, de outra hora responsável, não é um problema sério? Como é que o senhor vê isso? Muito sério, né, Guilherme? Muito sério. Eu hoje vi na televisão uma definição dele. Tem o Bolsonaro A e o Bolsonaro B. Acho que foi o Merval Pereira que fez essa definição. Foi, ou Demétrio, um deles foi. E eu achei correto. O problema é que a gente está percebendo que o Bolsonaro parece que não estava preparado politicamente para presidir o país. E, por outro lado, o temperamento dele é um temperamento terrível, é um homem de conflitos. Ele não tem serenidade, ele explode a qualquer momento. O conflito que ele teve com o Dória foi terrível, não é? A briga dele com a imprensa, ofendendo a imprensa a todo momento, ofendendo repórteres, o conflito dele com a Globo, com a Folha, com o Estadão, com a Veja. Ora, ele está brigando com as maiores empresas de comunicação do Brasil. Eu aprendi, durante o meu longo tempo na imprensa, que a pior coisa é alguém querer brigar com a imprensa, porque ele tem uma enorme desvantagem, porque ele ataca uma vez, ele critica uma, 2 vezes, mas a imprensa que tem a máquina na mão, que tem o microfone e a câmera na mão, toca no assunto o dia inteiro. Basta ver o que está fazendo o Jornal Nacional. O Jornal Nacional tem diariamente o espaço para bater no Bolsonaro. Pode esperar que daqui a pouco chega. E é evidente que ele está em desvantagem. Então, ele é desastrado nesse particular, atrabiliário. Acho que até eu estou surpreso, eu esperava muito mais do Bolsonaro. Mas a única vantagem é que ele recua, ele se curva. Esse negócio das benesses de hoje, que tem por trás, naturalmente, o Paulo Guedes, isso é a ideia do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é que sabe qual é a verba que dá para liberar. Então, mas leva o protagonismo do presidente da República. Então, isso alivia um pouco. Mas daqui a instantes, hoje à noite, hoje à tarde, ou amanhã, ele volta ao ataque. Ele deveria não falar. Isso é o que todo mundo está dizendo e eu enfatizo também. Bolsonaro deveria ficar quieto. Que se reúna com o seu ministério. Tem gente muito boa no seu ministério, não é? Tem o Paulo Guedes, tem o Tarcísio de Freitas, que é uma revelação, tem o Mandetta, tem a Tereza Cristina. No mínimo, o próprio presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, tem se revelado um técnico excepcional na condução da política monetária. Exatamente. Neto do famoso Roberto Campos, que eu cheguei a conhecer pessoalmente, não é? O homem que combatia o socialismo com uma frase muito interessante. Eu estava presente uma vez que ele disse: o socialismo é que nem o sarampo e a catapora, é uma doença infantil. Pois o Roberto Campos Neto, que eu conhecia um pouquinho antes de assumir, ele esteve lá no Senado
tomar contato com os senadores, está mostrando que é um presidente preparado, inteligente. Mas, voltando ao Bolsonaro, é uma pena, e se ele não se cuidar, se ele continuar com esses conflitos, e principalmente, veja a situação temerária em que ele se meteu. Eu acho que ele chegou a fazer uma aposta. Se essa pandemia aqui no Brasil não se tornar uma grande coisa, não é tudo aquilo que dizem, como ele falou, e passa tudo daqui a pouco, ele ganha a parada. Isto é, ele foi um visionário. Agora, se vier esta onda de recolhimento às UTIs, aos hospitais e mortandade, olha, eu acho que ele vai dar espaço para a gente pedir. Muita gente pediu o impeachment dele, é uma situação perigosa. Aliás, deixa eu lhe perguntar, já que o senhor mencionou essa palavra, eu concordo com a aposta. E eu vou até fazer aqui um adendo ao que o senhor falou. Ele, de alguma maneira, com os seus posicionamentos, ele se coloca como uma espécie de guardião da racionalidade contra o histerismo dos governadores e prefeitos, de modo a colocar na conta destes agentes políticos o ônus de uma eventual hecatombe econômica. Não lhe parece? Ele se afasta. A responsabilidade é minha. Eu não fiz nada, eu tentei retomar a economia e eles não deixaram. Mas aí é uma esperteza muito sem mérito, não é? Porque um presidente da República, ele é o magistrado supremo do país. Ele deve olhar todos os lados, ele deve zelar pela saúde, pela vida dos seus cidadãos e, evidentemente, cuidar também da economia. Agora, na medida em que ele prioriza a economia, ele desrespeita a saúde, a integridade das pessoas. Então, é um risco muito grande que ele não precisava ter se metido nisso. Para quê? A troco de que ele se meteu nisso? É a pergunta que eu faço. E agora estamos todos na expectativa. Será que ele tinha um pingo de razão? A verdade é que ele já influenciou muita gente. Eu, aqui em Porto Alegre, estou recolhido à minha casa. Mas pessoas, um assessor meu que trabalha aqui comigo durante o dia, chegou ontem à tarde aqui na minha casa e disse, olha, tem um movimento superior nas ruas hoje. Tem muita gente andando nas ruas. Hoje já voltaram para casa. Então, ontem já foram influenciados, aqueles bolsonaristas muito fiéis e fanáticos, deram ouvidos a ele e foram para a rua. Depois voltaram atrás. Esses poucos que estão fazendo a carreata, agora de tarde em Porto Alegre, na tarde de hoje em Porto Alegre, também estão dando ouvidos. Mas então, por quê? Por que conflitar isso? Não tem sentido. Muito bem. Senador, uma última pergunta, e é uma pergunta provocativa. Nós vimos essa semana os 27 governadores reunidos à tarde, sem a participação do presidente. Muita gente disse que isso era sinônimo de uma falta de liderança do chefe de Estado. A que ponto pode chegar a falta de liderança e isso se transformar em falta de legitimidade? É uma boa pergunta. Eu entendo o seguinte, os governadores têm autonomia sobre os seus estados, fiéis que são ao artigo 1º da Constituição brasileira. O Brasil é uma república federativa, formada por governadores com autonomia administrativa. Isso diz a Constituição. Então, eles estão dentro do seu direito. E eles têm um ponto de vista que me parece unânime nos governos estaduais, de que a pandemia é perigosa, é extremamente nociva, porque está ameaçando muita gente, já matou bastante e pode continuar matando mais. Se o presidente pensa diferente, os governadores se reúnem e procuram se unir. Com isso, evidentemente, eles criam uma adversidade escancarada contra o presidente da República. O presidente da República, nesse particular, está ficando sozinho. Eu, hoje de manhã, ouvi uma entrevista do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, dizendo que o presidente não apresenta soluções, apresenta só confusões. O Dória, o que está dizendo, todo mundo está ouvindo, está escutando, o lado do Rio de Janeiro,
O Witzel também está fazendo a mesma coisa. Do Maranhão, que é de esquerda, também. E por aí afora, não é? Os governadores... Mesmo o Ronaldo Caiado, que é um governador Caiado, de posições conservadoras. Sim, que foi a cereja do bolo, foi a gota d'água. Ronaldo Caiado, que eu conheci no Senado, um grande senador, um governador eleito em Goiás com larga margem de votos sobre os demais, e era o homem que prestigiou, esteve ao lado dele o tempo todo. E o governador que indicou o Mandetta. Ele é o autor da indicação do Mandetta para o Ministério da Saúde. E o Mandetta está se revelando muito bem. Então, na medida em que o Caiado rompeu, a rigor, o presidente não tem ninguém mais fiel a ele. Não tem ninguém. Pode ter um mais condescendente. Agora, aliado e leal a ele, não tem mais ninguém. Então, por que isso? Por que essa obstinação pelo conflito, pela briga? Isso que não dá para entender e não dá para aceitar. Muito bem. Senador, eu gostaria de lhe agradecer por essa participação aqui no nosso programa. Eu lhe deixo com a última palavra. Eu gostaria que, nessa última palavra, o senhor falasse sobre as iniciativas que possivelmente serão votadas aí no Senado Federal na próxima semana, além desse projeto do auxílio aos trabalhadores no valor de R$600. Muito obrigado. Muito bem, Guilherme. Agradeço muito a oportunidade, cumprimento você pela preocupação com este tema dominante do Brasil e que tem o valor de levar esclarecimentos à população que assiste o programa. Foi combinado, quando se determinou a discussão e votação via virtual do Senado Federal, foi combinado que teriam prioridade todas as matérias que tivessem a ver com a coronavírus. Isso tem prioridade. É verdade que já entrou de contrabando anteontem, na quinta-feira, ou na quarta-feira, entrou aquela matéria do empréstimo para o governador de Alagoas, 130 milhões de reais, empréstimo de uma corporação estrangeira. Bom, então entrou uma. Agora, tem gente que está querendo colocar mais matérias. Eu acho que lá adiante vai ter mais matérias. Eu hoje pela manhã recebi a relatoria de um projeto de lei do deputado Pedro Westphalen, matéria que foi votada ontem na Câmara dos Deputados. Já falei com o senador Anastasia, ele disse que vai para votação na semana que vem, que é com relação à continuação da União pagando os hospitais filantrópicos e as santas casas que estão ajudando no combate ao coronavírus. Que haja garantia desta verba através desse projeto de lei do Pedro Westphalen, foi votada ontem e que nós iremos discutir no Senado, onde serei o relator, na semana que vem. Apenas para exemplificar, tem prioridade as matérias que digam respeito ao combate ao coronavírus. No mais, agradeço a oportunidade e que você prossiga nesse belo trabalho telejornalístico que realiza. Então, até a próxima. Lazer, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu sempre digo que, quando trato com o senhor aqui no nosso programa, eu fico ainda mais preocupado com a qualidade, porque, afinal de contas, eu apresento a nova versão do velho Conversas Cruzadas, agora Cruzando as Conversas, o senhor foi o apresentador por maior tempo do antigo programa. Então, é sempre um prazer falar com o meu antecessor na condução do programa. Eu me congratulo com o nome, porque eu acho que quando vocês escolheram o nome, como era uma emissora nova que estava entrando no ar, vocês deram logo uma ideia de qual era o perfil do programa. Porque o Conversas Cruzadas da TV Com, que eu apresentei por 18 anos consecutivos, não deixava dúvida. Tinha que haver conversa cruzada. Então, nós levávamos 2 de um lado e outros 2 do outro lado, que tivessem posições antagônicas, que fossem divergentes, para estabelecer o debate e, com isso, levar o esclarecimento ao telespectador. E vocês, na medida em que fizeram uma similaridade, em vez de conversas cruzadas, cruzando as conversas, vocês pegaram um nome diferente, mas um nome que relembrava, que queria mostrar ao telespectador do que seria. E nada melhor do que fazer isso. Então, eu me congratulo e me sinto muito honrado de ter
esse prosseguimento dentro da emissora aí, da RDC TV. Obrigado, senador. Um abraço aí. Bom trabalho em Brasília. Obrigado.